Pode ser que dê certo. Vamos tentar, né? Eu não sei, será que chega aqui o cabo? Não, mas ele tem que ter aquele adaptador. Ele não entra com isso. É porque é desse lado aqui, ó. Se deu certo aí. Ok, irmãos, vamos orar para começarmos aqui a nossa classe. Eu peço que Gabriel fique atento aí, se está tudo certo aí com a transmissão. Vamos orar então, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui reunidos em Teu nome neste dia Teu, pela Tua graça, pecadores, alcançados pela Tua misericórdia, unidos ao Senhor pela obra do Teu Espírito, com a palavra. Ó Deus, abençoa, Pai, esse momento, esse estudo, fala conosco, exalta o Teu nome nesta manhã. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aula 71, nós estamos no capítulo da liberdade cristã e nós vamos falar sobre os abusos da liberdade cristã. É a última aula, se Deus permitir, sobre a liberdade cristã. A palavra de Deus é a nossa base, os símbolos de fé, esse material de R6 Pro também é a base aqui da nossa lição e o guia de estudos. Eu vou ler então as sessões, vou ler os versículos, vamos comentar e dialogar sobre o assunto. Tem ali também um microfone, os irmãos quiserem perguntar, é bom porque quem está em casa acaba não entendendo muito bem às vezes quando a gente fala. Quem não tiver algum impedimento também, podem tirar ali do pedestal o microfone e levar para os irmãos também. Irmãos, liberdade cristã, né? Então vamos continuar. Temos aí 2 aulas já falando sobre esse assunto, mas vamos continuar aqui. Essas sessões são bem interessantes, certo? Elas vão falar de 2 partes aí muito interessantes, o abuso dessa liberdade. Vou ler então o texto da nossa confissão. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã, pois, pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dEle todos os dias da nossa vida. Nós temos que estar muito atentos ao conceito do que é liberdade. Nós já vimos que nós estamos falando de liberdade cristã. As pessoas pensam assim, livre é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o que eu quiser. E pode até ser que em um sentido secular isso se aplique, mas nós estamos falando aqui de liberdade cristã. Então o crente ele é liberto para o quê? Né? Para a santidade, para servir a Deus. E é por isso que aqueles que a confissão de fé diz, eu sou livre, e aí usa essa liberdade para pecar, isso é um problema, isso vai contra a liberdade. Então, o objetivo da liberdade cristã não é eu fazer o que eu quero, não é pecar ou a libertinagem, qualquer coisa desse tipo. Mas sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça. Então, a liberdade é a liberdade do pecado, de Satanás, do medo da morte. Essa é a liberdade cristã. Somos livres para isso. Nós vamos entender mais à medida que caminharmos. Tem vários versículos aí citados, certo? Por exemplo, Lucas, capítulo 1, 74 a 75,
diz assim: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Então, livres dos inimigos, pecado, diabo, inferno, nós podemos adorar, nós somos livres para adorar, conforme a Escritura, em espírito, em verdade. Romanos 6,15: e daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Gálatas 5,13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos um dos outros pelo amor. Então, há uma liberdade cristã, há a lei de Deus, uma moralidade, uma ética, e como é que se relaciona isso? Nós somos livres para obedecer. 1 Pedro 2,16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, quanto mais livre alguém é, mais submisso a Deus, mais humilde, mais obediente à palavra, mais santo, mais dedicado ao Senhor, mais zeloso. Então, a liberdade cristã é uma liberdade para servir a Deus. E tem vários outros textos aí, certo, que podem ser lidos depois, né? Então, vamos caminhar aqui comentando. Irmãos, existe uma liberdade, ela é dada por Deus. Nós somos livres. Mas como assim, pastor? Somos livres. E aí, vai fazer agora o quê, né? Isso até é um pouco perigoso, alguém pode pensar. Né? Vocês dizem, as pessoas são livres, e aí? E agora, né? Fazer o quê com essa liberdade? É claro, irmãos, que nós sabemos que essa liberdade pode ser abusada, certo? Então, é claro que essa liberdade pode ser usada para o mal, ou de maneira errada, ou não bíblica. Mas nós não podemos sacrificar a liberdade por causa dos abusos. Deus nos libertou. Nós somos chamados à liberdade. Veja aí como Paulo diz, né? Veja aí o que Paulo diz. Então, havemos de pecar, né? Então ele diz, não, né? Não havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. De modo nenhum. Também ele diz o seguinte: fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, certo? Então, liberdade, ela tem um propósito. A liberdade cristã tem um propósito: santidade, obediência. E há problemas na igreja, e não é de hoje, irmãos. Todos os problemas que nós podemos ter, nenhum deles é novidade. Já tinha lá na época do Novo Testamento, irmãos no passado já enfrentaram problemas. Então nós temos que buscar na Escritura conselho para resolver essas questões. Então, tem um exemplo de conflito na igreja com relação à liberdade cristã registrado em Romanos capítulo 14. Romanos 14, a partir do verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: acolhei ao que é débil na fé. Quem é o débil na fé? O fraco na fé. O que é que a gente tem que fazer com o débil na fé? Desprezar, rejeitar, não pode ser da igreja? Não. Paulo diz, acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. O débil na fé, o fraco na fé pode ser acolhido, mas a igreja tem uma ordem. A igreja não é lugar de confusão. Ao mesmo tempo que a igreja nós devemos acolher, ser acolhedores, não é lugar para... Nós não devemos, como igreja de Cristo, tem outros princípios de unidade, outras questões. Então Paulo diz, não porém para discutir opiniões. Qual era a opinião que estava sendo discutida? Um crê que tudo pode comer, de que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, isso é ilustrativo, é um caso real, mas é um caso que pode ser usado de modo ilustrativo, para aplicarmos a outras questões dos nossos dias. O que é que estava acontecendo lá na época de Paulo? Não só em Romanos, não só em Roma, mas em Corinto. Haviam templos, tinha a cidade lá, as pessoas já tinham a vida urbana, tinha os templos, e as pessoas já comiam carne, obviamente, né?
já comiam bastante carne. Mas de onde é que vinha essa carne? Por onde é que ela passava? Lá naquele período, toda a carne vinha do templo pagão. E muita carne hoje você não sabe. Muitas das carnes que nós compramos no supermercado, muitas comidas que nós compramos foram sacrificadas, dedicadas a ídolos. Só que hoje a gente não sabe, você não sabe o quanto da comida que você come foi oferecida a um ídolo. Lá eles sabiam que a carne tinha vindo, todo mundo sabia que as carnes vinham do templo, tinha sido dedicado a ídolos. E alguns irmãos tinham a consciência mais fraca, eram débeis na fé, eram fracos na fé. E eles se escandalizavam com isso. Você vai comer, você vai comprar. Imagina, está lá a grande promoção, né? Carne aqui já foi sacrificada ao ídolo, já tinha sido usado no culto, estava mais barato, grande promoção. Aí o irmão, opa, maravilha, o irmão que não sabe que só tem um Deus, só tem um Senhor, que o ídolo nada é. O irmão, maravilha, vou aproveitar a promoção, vou lá comprar, né, vários quilos de carne, se bem que não tinha geladeira ou como guardar, não sei se eles salgavam já a carne ali. E aí, o outro irmãozinho, débil na fé, escandalizava. Né? E agora, o que fazer? Né? Paulo diz, acolhei ao que é débil na fé. Certo? Mas não para discutir opiniões, vamos entendendo isso. Quem é o irmão débil na fé, ou fraco na fé? É aquele irmão que não atingiu maturidade espiritual, ele tem uma compreensão simplista das coisas de Deus, é uma criança na fé. Irmãos, sem ofensa, né? Sem ofensa. Está na Bíblia, vai acontecer entre nós, de pessoas que têm uma dificuldade maior, são débeis na fé, têm uma compreensão simplista, talvez o seu discipulado teve a maneira como foi discipulada, né, algumas opiniões, porque há um individualismo muito grande. Então hoje, nós não aprendemos só da igreja as verdades. Hoje tem um senso comum, tem muitas informações, né? Nós não sabemos, cada irmão tem um histórico, tem influências, e tem pessoas que têm uma compreensão simplista das coisas de Deus. Esse tipo de pessoa, Sproul está dizendo aí, fica chateado se ele vê algo com o qual discorda, e pode se tornar contencioso. Não é questão que é pecado, que já se sabe que é pecado. Ele está dizendo aí que esse irmão simplista, ele tem uma opinião, não é algo que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que é errado comer carne, um exemplo, e nem sacrificado a ídolo. A Bíblia não diz que é errado comer carne. Então esse irmão tem uma opinião, usando ali o seu pensamento, ele entende que é pecado. Para ele é pecado. Para ele se torna pecado fazer isso. Então, esse tipo de irmão, ele acaba se tornando contencioso com a opinião dele. Lembra, acolhei ao que é fraco na fé, mas não para discutir opiniões. O problema é que esse tipo de irmão fraco na fé, ele se torna essa pessoa ali meio fiscal, né, e contenciosa. E isso perturba a paz da igreja, a unidade da igreja, por questões não de assuntos bíblicos, mas de opinião do irmão. Paulo diz que não devemos recusar essas pessoas, né? Não devemos recusar. Aí entra o amor cristão. Mas devemos recebê-las. Ao mesmo tempo, eles não devem estar entre nós para disputar sobre coisas duvidosas. Muitas vezes a igreja ela acaba não somente acolhendo a esses irmãos, mas rebaixando. Nós rebaixamos a compreensão da igreja, nós acabamos adotando essas opiniões e impondo a todos os irmãos, tornando regra essas opiniões de assuntos que a Bíblia não trata, de pessoas que são débeis na fé, e nós acabamos colocando fardos sobre a igreja, sobre irmãos, ou seja,
atentamos contra a liberdade cristã. Então, a liberdade cristã permite que haja opiniões em questões que a Bíblia não diz exatamente que é pecado ou não. Come carne ou não come carne? É para comer legume ou não? Ou só carne ou só legumes? Os dias, dia tal e tal. Essas coisas que é opinião do que é que deveria fazer ou que não deveria fazer, irmãos, nós, uma igreja madura, ela tem que entender que há um certo espaço para o acolhimento mútuo e a liberdade cristã, mas sem darmos espaço para essas brigas, esse espírito contencioso que tenta impor ao outro a essas coisas que a Bíblia não obriga a nossa consciência. Então, essas pessoas, elas não estão livres para pressionar e causar conflitos na igreja. Elas têm lugar na igreja, podemos acolhê-las, aceitá-las na irmandade, mas nós não podemos deixar livre para essas pessoas causarem conflitos dentro da irmandade, né? Por uma questão de opinião. Se a sua consciência entende que algo é pecado, não faça, seja zeloso e tal, mas entenda, se você não tem base bíblica, é uma inferência, é uma área cinzenta, você tem que ter cuidado para não causar conflitos na igreja por questões secundárias. É uma questão, irmão, de saber o que é sério, o que é pecado, o que é que está indo contra, o que é que está quebrando os mandamentos de Deus. E o que é opinião, questões secundárias, questões pequenas. A gente tem que dar peso a cada coisa de acordo com o que essa coisa realmente é. E lembrar agora isso que a gente vai dizer aqui, que alguns assuntos são indiferentes ou adiáfora. Ou seja, a Bíblia não proíbe e nem ordena. A sua dieta, né? De repente você não gosta de comer alguma coisa, ou você acha nojento alguma coisa, um tipo de comida, um tipo de maneira de comer. De repente você acha que é um absurdo alguém comer sem lavar as mãos. Lembra dos fariseus? Era um absurdo comer sem lavar a mão. Em outras culturas a galera come de mão, come com a mão mesmo, certo? Então, são questões indiferentes. A Bíblia tem um espaço na Escritura para questões deixadas a nosso critério, dentro da decência, da ordem, dentro dessa liberdade que é para a santidade. Então você não é livre para, mesmo nessas questões, você não é livre para ir contra a palavra de Deus ou questões que vão contra a santidade. Então, para o apóstolo Paulo, essa questão é uma questão de julgamento particular. O problema é quando o irmão fraco via você comprando a carne sacrificada. Aí, por causa do amor cristão, você teria que se abster, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você está validando aquela opinião. Você discorda daquela opinião, mas, por amor ao irmão, né, que é débil na fé, você toma a decisão de não comer carne sacrificada pelo menos sacrificada aos ídolos, né? Então, em Corinto, essa questão girava em torno do uso da carne sacrificada nos templos. E aí agora, devemos parar de comer carne? Nessas questões que há discordância, fere a consciência do irmão, devemos parar de comer carne? Romanos 12, 2-4, Paulo diz: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aquele irmão que tinha dúvida, essa carne sacrificada ao ídolo, ele acabava tendo que se restringir. Só tinha aquela carne. Ele ia ter que comer verdura, legumes. Procurar umas opções que tem mais proteína, né? Uns alimentos vegetais aí, virar um vegetariano. Então ele teria que suprir essa necessidade nutricional com os vegetais. Mas veja o que Paulo diz na igreja: quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu.
há um espaço de acolhimento da parte de Deus, na família de Deus, há espaço para acolhimento de pessoas com opiniões diferentes. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente tem que saber lidar com isso. Na verdade, existem coisas que eu entendo que são, para nós, que temos já as denominações, nós já sabemos o que cremos, detalhes aí que a gente já, cada denominação já tem as suas interpretações, já são coisas consagradas pelo tempo, já ali adotadas, mas existe sim algumas áreas que temos opiniões, coisas que a Bíblia não regula, coisas indiferentes, e nós não podemos ficar nos condenando por essas questões secundárias. Quem és tu que julgas o servo alheio? O servo alheio, ele não está servindo a Deus só se for dentro do nosso critério que a gente acha que é, e coisas que nem bíblicas são. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustento. Então, imagine na igreja, tinha o comedor de carne, servindo a Deus, e tinha o comedor de legumes. Se não houvesse o amor cristão, o que comia legume ia ficar dizendo, aquele comedor de carne sacrificada, aquilo, como é que pode, ainda se diz crente. E o outro irmão, orgulhoso, ia dizer, aquele fraco, débil, só come verdura, vai ficar desnutrido. E a ideia, irmãos, é que não é a igreja, não é assim. A ideia é que Deus acolhe pessoas com variedades de pensamentos. Não quer dizer que a verdade é relativa, não quer dizer que todas as opiniões estão certas, mas mesmo digamos que o comedor de carne está certo, mas existe o amor ainda existe esse outro fator, que é você acolher pessoas que você entende que é fraca, ou até mesmo, vamos dizer, não é que você entende, é mesmo, ela é limitada mesmo, ela é simplista, mas às vezes é um momento da vida da pessoa, às vezes ela ainda está sendo discipulada, às vezes ela vai amadurecer ainda, às vezes ela precisa apanhar um pouquinho, Deus precisa moldar essa pessoa mais, para que ela cresça, e a gente tem que ter paciência, irmãos, enquanto isso, a gente tem que ter paciência, estar juntos, aprendendo, conhecendo, buscando ao Senhor, e tem que haver então um espaço para a gente se suportar entre as partes, que têm opiniões, o exemplo aqui é a carne e os legumes, mas isso tem várias questões que podem nos dividir, opiniões de coisas indiferentes ou secundárias. Esse é um princípio de liberdade cristã, que é mais importante em questões adiáfora, então questões indiferentes. Quando os cristãos discordam, ambas as partes devem compreender que ambos pertencem a Cristo. O problema é quando polariza opiniões, e hoje a gente está vivendo uma polarização, política, essa questão religiosa mesmo, das doutrinas, calvinismo, arminianismo, livre-arbítrio, soberania, essas coisas estão polarizando. Mas a gente tem que ter essa cautela de compreender que existe um princípio maior, que é o novo nascimento, que é sermos regenerados, que o irmão, por mais que seja difícil para você suportar a diferença, às vezes o irmão tem outros defeitos, juntando com a diferença de opinião, mas nós não podemos, irmãos, nos tratar uns aos outros como inimigos, dividir o corpo de Cristo por coisas pequenas. Se eu chegar aqui, por exemplo, e dizer assim, a Trindade não existe, Jesus não é Deus, aí sim, irmãos, agora às vezes a gente briga, vê conflitos na igreja por questões que a gente fica assim, poxa, para que isso, Por que isso, Por que isso acontece? Certo? Então, nós não devemos ser precipitados em já partir para
considerar o irmão, aquela pessoa não crente. É verdade que ter joio e trigo na igreja, é verdade. Mas há princípios bíblicos que, enquanto nós não seguirmos ele, Mateus 18, vá até o irmão, fale com ele, você e ele só, leve testemunha, tente resolver. A igreja, ela tem, a Bíblia é o nosso Supremo Concílio, é o nosso tribunal maior, mas existem autoridades e concílios na igreja. E, irmãos, com todo respeito às instâncias superiores, mas já vi vários pastores dizendo o concílio mais importante na prática é o conselho da igreja. Nós temos autoridades, conselhos, resolver problemas, tratar, a própria palavra, Deus vai nos instruindo. Então nós devemos ter cuidado, porque se nós não seguimos os passos e tratamos, nós não devemos moderar o grau, em que julgamos o irmão ou nos azedamos com o irmão que pensa diferente, porque é bem possível que esse irmão esteja servindo a Deus tão zelosamente quanto você, e os dois estejam servindo a Deus. O mesmo mestre, e cada um é responsável diante de Deus. Então Cristo é quem vai julgar cada um de nós não devemos julgar uns aos outros nesse sentido. Volto a dizer, ele está falando aqui especialmente de questões indiferentes. Foi pecado mesmo, você viu, o irmão quebrou a lei de Deus, primeira coisa, você deveria ir ao irmão. Depois chamar testemunha, seu irmão não se arrepender, e tratar. A igreja tem tribunais. O conselho da igreja, junto à nossa Constituição, tem um código de disciplina. E se estabelece tribunais. E Cristo e a liberdade cristã não é contra as autoridades e nem contra esse tipo de governo. Então, nas questões indiferentes, nós temos que dar liberdade para o irmão, tentar, se houver abertura, tentar conversar. Se o irmão tiver abertura, ouvirmos uns aos outros nessas questões, cabe a argumentação, mas, finalmente, irmãos, cada pessoa tem uma consciência que é cativa a Deus, a palavra de Deus, e só Deus mesmo para convencer, e às vezes a pessoa vai continuar com aquela opinião, mesmo depois de lhe ouvir. Então, em questões que Deus não legislou, nós devemos ter esse cuidado. Então, veja a importância de estudar a lei de Deus. Para a gente saber, nos 10 mandamentos, o que é de fato que são questões que a gente deveria zelar e nos esforçar. E o que Deus não falou, irmãos, nós não podemos dar um peso ou criar um conflito em questões indiferentes. Certo? Se alguém decide, ele vai falar aqui, Spru, ele que fala aí, É muito comum essa questão na igreja evangélica, mesmo lá nos Estados Unidos, que tem outra cultura com relação ao uso da bebida alcoólica, ou tomar um vinho, essas coisas assim. Aí ele diz, se alguém decide não ser um abstinente total e seu irmão cristão o encontre embriagado, esse é um assunto diferente, não é a diáfora. A Bíblia fala contra a embriaguez. Então, se você encontrar o irmão, que não é o irmão declara abertamente, eu não sou abstêmio. Tranquilo, a Bíblia não condena o irmão. Você pode discordar, você pode não gostar. Você pode dizer, irmão, eu discordo de você, é uma porta, você tem os argumentos porque não deveria. Ok, mas a Bíblia não condena o irmão. Não é contra se ele toma um vinho, tal, ele faz uso moderado. Agora, de repente você está andando e encontra o irmão embriagado. Aí sim, aí não é uma questão indiferente. Porque Deus tratou dessa questão da embriaguez na Bíblia. Entende, irmãos? Então, às vezes nós damos peso a questões indiferentes, e às vezes quando acontece mesmo, até mesmo acontece questões reais de pecado, a gente nem percebe, ou passa batido, ou não faz nada. Então nós devemos ter cuidado, tem que ter uma ordenação
de ordem, de pesos, aí, de valores nessas questões. O obstáculo é colocado no caminho mais frequentemente quando o irmão mais fraco tenta legislar sua posição para os outros. Então, o que geralmente acontece na igreja, qual é? O irmão, porque não há um estudo da lei de Deus, muitas vezes há uma superficialidade, o irmão mais fraco tenta legislar, impor a sua opinião sobre o grupo todo. Todos têm que submeter a ideia do irmão, a opinião do irmão. E aí, irmãos, isso vai contra a liberdade cristã, certo? E também acaba dificultando a maturidade, a nossa maturidade. Ao mesmo tempo, ele vai dizer aí, Paulo passa a dizer em 1 Coríntios, se a minha carne vos fizer tropeçar, deixarei de comer carne, porque o princípio básico é que eu demonstre amor e consideração pelo meu irmão. Então, ao mesmo tempo que a opinião do débil, do fraco, não deve ser dita que é bíblica, que é a verdade, que é a lei, que tem que todo mundo agora, ao mesmo tempo que isso não deveria, né, não deveríamos estar discutindo nesse caminho essas opiniões, porém, nós deveríamos evitar, de fato, escandalizar o irmão fraco na fé. Certo? Então, Paulo diz que veja o sacrifício, né? Paulo, vou deixar de comer carne. Né? Então, no caso ali, era impossível comer carne e essa carne não ser sacrificada ao ídolo, não vir do templo. Pronto, então, Paulo disse assim, então eu vou ter que tomar essa decisão radical, porque toda carne está prejudicada. Então, imagine, né, isso. É mais ou menos isso, possivelmente, que aconteceu com Daniel na Babilônia, né? Quando Daniel decidiu não comer as iguarias do rei, possivelmente Daniel não queria se tornar impuro, né, com essas coisas. Algo muito específico ali, Deus abençoou, né, aquela decisão. Há muitas vezes uma linha tênue e devemos ser atenciosos. Paulo continua, Romanos 14:14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo. Paulo está dizendo o quê? Eu não estou com o fraco. Eu sei a verdade, eu conheço, tenho conhecimento. Não, nada é impuro. Veio do templo, tudo é de Deus, meu irmão. Toda a terra é do Senhor. Se você tiver consciência, tiver firmado, tiver fé, você ora, recebe da parte de Deus, nada é impuro. Até porque, voltando à ideia lá do templo, irmãos, se nós formos muito escrupulosos, a gente tem que morar numa sociedade alternativa. Porque todas essas marcas aí que você usa, você acha que é crente que está ali, é gente crente que está ali fazendo? Não é. Entendeu? Você vai na farmácia, você vai no supermercado, entendeu? Você está num mundo que jaz no maligno. Então, dependendo do escrúpulo do irmão, fica difícil, você acaba se tornando uma pessoa que só funciona você viver em paz se você for morar nas montanhas mesmo. Né? Como alguns aí estão buscando essa opção, né? Fazer sua própria comida e plantar, e mesmo ali talvez dê algum problema. Né? Então, Paulo sabe que nada é impuro. No entanto, é impuro para quem pensa que é impuro. Então, se você acha que tomar refrigerante é do capeta, ou se você acha, então, para você não tome, por favor, não tome refrigerantes. Né? Então, tem as marcas aí, né? Maionese, né? Homens do Inferno, né? O nome da maionese. Então, se você acha que não deve, né? Então, não faça, porque você vai estar pecando. Se uma pessoa faz algo que ela acredita ser errado, aquilo se torna um erro nessa circunstância, então ela peca. Certo? Então, mas como é que a nossa consciência está informada? Então, irmãos, eu creio que há uma distância da igreja cristã, da lei de Deus, do Evangelho, da Escritura.
a nossa consciência ela está muito mal informada, né? A falta, claro, muitas vezes, o trabalho na família, mesmo quando é uma família cristã, é muito pequeno com os filhos de discipulado. A maioria de nós não teve, às vezes, uma orientação, um pastoreio de um pai crente, para ir nos ensinando desde pequeno a nossa consciência. E às vezes nós crescemos com esses escrúpulos na nossa mente, certo? Com essas questões. E a gente tem que respeitar as pessoas, temos que respeitar, mas ao mesmo tempo, irmãos, a igreja não pode estagnar, né, na debilidade. Não podemos, como igreja, ficar para sempre como meninos. Estão vindo tempos difíceis aí. Estão vindo questões na sociedade, questões de gênero, questões de comida, de bebida, questões de saúde, de pandemias, de crise, e a igreja está brigando, a gente fica com coisas pequenas, né? O mundo está mudando rapidamente, as coisas estão mudando, e a gente fica vivendo, quer viver um padrão, um evangelho, não que o antigo é ruim, mas o problema é que, às vezes, esse antigo é de uma época que aqueles irmãos eram servos de Deus, eram zelosos, mas não tinham esse desejo de aprofundar na lei de Deus e conhecer alguns detalhes. E eles eram crentes, eles fizeram a parte deles, contribuíram com o Evangelho, né? Eram pessoas espirituais, servos de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos de mais firmeza se quisermos suportar o que está aí, o mundo mudou. Esse evangelho que fica por causa do débil e não fala a verdade e que é indireto, isso não vai resistir. As pessoas estão informadas. O ímpio, a pessoa que não vem à igreja, ele sabe que tem muita coisa sendo ensinada errado dentro da igreja. Ele sabe disso. Alguns até usam isso como motivo para não vir a uma igreja. Tradições, coisas desse tipo. Então, as pessoas, elas estão sendo enganadas aí fora. Estão sendo iludidas, elas querem a verdade. Então, nós como igreja, nós precisamos amadurecer. Enquanto isso, nós não podemos ignorar, é claro, ou não acolher os irmãos que têm mais debilidade, mas nós não podemos, como igreja, ficar também parados e não avançar, porque Deus nos dá oportunidade para isso, né? E nós precisamos estar prontos para as mudanças e tudo que está acontecendo aí. Paulo continua, devemos lembrar que essas pessoas pertencem a Cristo. Então, mesmo os débeis na fé, né? A nossa igreja é uma igreja que tem boa doutrina, mas mesmo assim tem irmãos de vários pensamentos e opiniões. Temos no meio cristão outras igrejas, outros grupos, e devemos entender também que há irmãos ali, né? A gente discorda da opinião, às vezes alguns irmãos são débeis na fé também, mas está servindo a Cristo, são servos de Deus. Então esse é um princípio importante da liberdade cristã. Então, para ser um crente maduro, não é obrigar todo mundo a virar presbiteriano e crer na confissão de fé. Claro que a gente sabe disso. Mas, irmãos, nós temos um excelente documento, uma excelente doutrina. Veja que está tratando a confissão, usando a Bíblia aí, de questões que, para nós hoje, né, questões aplicativas para a igreja agora, hoje. Então, nós devemos receber as pessoas, mas saber o que é debilidade na fé e o que é maturidade. Esse é um dos princípios mais importantes em toda a questão da liberdade. Não é uma mera questão de liberdade, é sobre liberdade cristã. Então, a liberdade cristã acolhe o fraco. A liberdade cristã acolhe, não esmaga o fraco, ela acolhe. Certo? Essa liberdade é nos dada em Cristo. Por quê? Porque Cristo recebe pessoas
humildes, simples, escrupulosas. Cristo recebe, salva pessoas assim. Cristo salva pessoas maduras, mais experientes, salva também, mais bem informadas. Às vezes a pessoa se converte, ela já tem um pano de fundo bom, né, de maturidade. E Cristo salva pessoas débeis. Devemos praticar um amor que cobre uma multidão de pecados. Devemos ser pacientes, sofredores com os nossos irmãos e irmãs, quando notamos seus pecados, a menos que eles sejam escandalosos e destrutivos. Então, irmãos, principalmente se essa debilidade do irmão é uma questão que não é um pecado, assim, não é uma quebra ali escandalosa de um mandamento, com a opinião do irmão. O irmão, você não concorda, acha que é uma fraqueza do irmão. Mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, certo? E ter paciência. Os fariseus se escandalizavam em questões pequenas. O fariseu ficava lá olhando Cristo. Os seus discípulos não lavaram as mãos. E estão comendo dia de domingo, no caso ali era o sábado, né? Estavam com fome, estavam de viagem, enquanto eles passavam no meio de um milharal, não milharal, que não tinha milho, ali era trigo, né? Eles comiam das espigas. E aí eles ficavam escandalizados com essas coisas pequenas, ficavam indignados com pequenas transgressões. Então, às vezes, na igreja, a gente está nesse clima. A gente, às vezes, não sabe o que é pecado de verdade, contra a lei de Deus, e fica indignado e com raiva, não é desse jeito, e questões que são pequenas, ou a Bíblia não diz nada sobre aquilo. E isso, irmãos, vai contra o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paciência, bondade, longanimidade, alegria e paz. Então, é assim que devemos viver, em vez de discutir cada jota e tio da fé. Ele não diz da lei, né? Da fé. Isso para ele. Então, assim, nós temos uma doutrina, temos uma maneira de entender, né? Somos cristãos, protestantes, reformados, mas, assim, eu tento, né? A gente deve tentar. Eu recomendo que nós tentemos aqui. Se a gente erra, é porque tem defeitos, né? Mas esse espírito de viver assim, fazendo contenda, essa coisa que a gente vê, o pessoal gosta de treta, né? Na internet, se você colocar qualquer tipo de assunto que é ali fazendo uma confusão com alguém, o pessoal vai atrair mais gente, as pessoas gostam de confusão, certo? E infelizmente, né, os crentes não é menos do que o que acontece lá fora. Então, programa de debate, ou se tiver alguém brigando lá, vai atrair muita atenção. Mas, irmãos, não é esse o espírito, o lugar real que a gente deve viver, é a igreja. Esse negócio de mídia, irmãos, tem lugar, é importante, a gente aprende com a internet, mas o mundo real é esse aqui. A igreja real é essa aqui. Que você vai ver que o irmão, às vezes, ele tem debilidade, às vezes ele não entende algumas coisas, às vezes o compromisso oscila. Essa é a igreja real. Esse é o mundo real. Nós estamos aí com essa coisa do virtual, né? Inclusive, o pessoal está criando aí essa ideia, né, de metaverso, não sei o quê, porque existe um mundo, nós estamos falando de consciência, de liberdade de consciência. Deus criou, nós temos um mundo interno, expectativas, o que eu acho que deveria ser, e com o mundo digital, criou-se ali no ambiente de internet um mundo ali das pessoas interagem, né? Só que ali não é real, não é a vida real. Você está vendo uma pessoa ali, através de uma lente, de uma ótica ali. Então, nós temos que aprender a viver a igreja real. Vai ter opiniões diferentes. Não vai gostar, um vai fazer uma coisa que o outro não gosta. Mas o outro pastor fazia assim, ele deveria fazer assim.
e acho que a igreja não está bem, e às vezes a pessoa tem uma opinião de porquê que ela acha que não está bom, mas o outro tem outra opinião. E cada um... E o problema, uma das coisas que eu vejo, que a gente vai falar aqui, o individualismo, cada um, na nossa época, é muito forte o individualismo. Cada um quer do seu jeito as coisas. Nós não somos coletivistas, certo? O cristianismo valoriza a individualidade. Cada um de nós tem a imagem de Deus, isso é importante. Existe um aspecto da fé individual aí entre a liberdade cristã, mas como igreja nós somos um corpo, então existe essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo no ambiente da igreja. Muito do nosso estudo da liberdade cristã colocou a ênfase sobre áreas onde estamos livres das exigências da lei. E quantas vezes essas liberdades são destruídas no contexto do legalismo? Então o legalismo, ele pega essas áreas e diz, é assim, o legalismo pode isso, não pode aquilo, e tudo. O legalismo, ele se aproveita dessas áreas, que não tem nada, a Bíblia não fala nada, para criar regras humanas. Aqueles que tiram a nossa liberdade cristã caem no campo do legalismo. Será, irmãos? Temos que pensar, qual é o nosso legalismo? Às vezes é sutil, mas nós temos padrões, opiniões, e que queremos impor coisas que a Bíblia não impõe sobre o irmão. E aqueles que usam sua liberdade alegando como uma licença para cometer pecado são antinomianos. Esse é outro problema. Sou livre, vou viver do jeito que eu quiser, faço o que eu quiser. Né? Hoje na sociedade as mulheres dizem, eu sou livre, posso abortar se eu quiser. Nós não somos livres para fazer nada que seja contra a lei de Deus. Certo? Nunca a liberdade é uma licença para o pecado. A licenciosidade. Irmãos, aquilo que a Bíblia já revelou que é pecado, você não pode dizer assim, orei, Deus me deu paz para fazer, isso aqui é errado, a Bíblia diz que é errado. Orei, Deus me deu paz para fazer isso. Não, se é pecado, quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, ele vai falar aí. O Espírito Santo, Deus não vai lhe dar paz para fazer nada que seja antibíblico. Certo? Não vai lhe dar. Isso é uma grave afronta ao Espírito Santo. Muitas pessoas têm opiniões, coisas que são opiniões que são contrárias à Bíblia. Mas elas dizem que sentem paz, que ora e acha que Deus autorizou ela a fazer aquilo. É um caso muito claro aí, que a gente acaba tendo muita atenção, né? Mas é uma coisa que tem crescido a atenção. E essa questão do oficialato feminino, né? Do ofício na igreja, da questão da ordenação feminina, certo? Então, a pessoa que está num cargo desse, ela vai lhe dizer que ela orou, que Deus deu paz a ela. E a Bíblia fica onde? Ela vai dizer isso, não, mas Deus me chamou, Deus me deu paz, eu orei. Meus irmãos, o Espírito de Deus é Deus, Ele inspirou a Bíblia. Se Deus colocou lá isso, então a gente não tem como discutir. Né? É como um pastor que disse que... Ele até disse que estava lendo na Bíblia, né? que ele leu errado, que mandou ele adulterar. Né? Na verdade, ele leu errado, né? Ele não sabia ler direito e ele entendeu que a Bíblia tinha mandado ele adulterar com uma mulher lá. A verdade é que a Bíblia nunca vai lhe autorizar, se você está numa relação, por exemplo, um namoro misto. Mas eu orei, pastor, Deus me deu paz. Aquela menina maravilhosa, ou aquele rapaz, e eu me apaixonei, orei, e Deus me deu paz. Não vai lhe dar paz, porque a Bíblia diz que não deve se colocar em julgo desigual com o incrédulo. E como é que Deus lhe deu paz nisso aí? Então, casamento é lícito, você pode casar no Senhor. É o pastor? Não é o pastor que quer lhe controlar, não. É uma questão de doutrina, de Bíblia, de palavra de Deus. O Espírito Santo, não adianta você orar por algo, você pode orar que o indivíduo se converta, né?
mas você não pode orar para que Deus abençoe algo que a Bíblia já diz que não é para ser feito, que é pecado. Então, mais uma vez, veja a importância de conhecermos a lei de Deus, né, a Bíblia, certo? Então, esse caminho de orar para pedir a Deus coisas que não são da Bíblia, que Deus autorize, que Deus abençoe, irmãos, isso é um caminho de apostasia. A pessoa ela começa com o tempo, ela começa a andar no caminho de pecado, e ela começa a dizer assim, não, mas eu estou sendo abençoado, Deus está comigo, a minha vida está bem. Isso é apostasia, irmãos, certo? Ou essa pessoa ela não entendeu a lei de Deus, o Evangelho, ou ela entendeu, mas ela está rejeitando. Ele vai dizer agora aí, às vezes as pessoas se envolvem em atividades que são claramente opostas ao que Deus revelou na Escritura. E eles defendem suas ações dizendo que oraram sobre isso e Deus lhe deu paz. Não só essas pessoas violam a lei de Deus, pecam contra ele, mas fazem pior, alegando que Deus endossa o seu pecado. Veja o perigo. Essa pessoa que está dizendo que orou, que Deus abençoa ela nessa rebelião, ela está dizendo que Deus autoriza ela, deu uma carta branca, pode. É que nem na igreja, na Reforma, vendia-se as indulgências, né? Que era o perdão de pecados. Aí um ladrão foi lá, comprou uma carta de indulgência e roubou o Tetzel, que vendia as indulgências. Então ele pegou uma carta branca para roubar o perdão. Então você está dizendo que Deus está lhe dando autorização para quebrar a lei dele? Então isso é apostasia, o nome disso. Isso é apostasia, isso é o que lá na época da Reforma o pessoal estava vendendo, pode pecar, Deus autoriza, vá, quebre a lei de Deus. Não, infelizmente nós quebramos, né, a lei de Deus todos os dias. Mas, irmãos, nós tornarmos essa quebra da lei de Deus padrão, é algo autorizado, certo? Ele vai falar aí, né, eu já falei, que o Espírito inspirou a palavra, né, a palavra de Deus é fruto da obra do Espírito. Se pensamos que estamos sendo guiados pelo Espírito para fazer algo que é contrário à Bíblia, então a nossa liderança não é do Espírito Santo em absoluto. Pode ser que essa pessoa esteja tendo uma condução espiritual, uma liderança espiritual, mas não é do Espírito Santo. Esse Espírito que está inclinando ela para a rebelião, para ir contra a Bíblia, esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos quebranta, ele nos humilha para que a gente se submeta à vontade de Deus. Ah, mas eu não gosto, não me agrada. O Espírito Santo vai nos transformar, nos dar um coração submisso. No começo vai ter a guerra ali, o pecado, mas finalmente, quando o Espírito Santo opera, nós nos rendemos e falamos, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, é possível sim que tenha um Espírito operando aí nessas pessoas, dando essa certeza, essa falsa paz, mas não é o Espírito de Deus. Temos a Bíblia para nos mostrar isso. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que deve ser nosso critério de julgamento aí. Quando pensamos em licenciosidade, libertinagem, antinomianismo, pensamos em vidas decadentes de pessoas que não estão na igreja, né? Tem envolvimento com a igreja. Às vezes a gente acha que esses pecados é só quem está lá no mundão. Mas nós que estamos na igreja, estamos lutando com essas questões, né? Temos liberdade, se não tivermos cuidado, podemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. O propósito da liberdade cristã nunca é incitar ao pecado, à luxúria, mas nos enviar Cristo para nos fazer crescer em graça. Então, somos livres para servir, livres para ser santos. Deus nos libertou para isso. Em assuntos que Deus nos dá ordens claras, o objetivo é a nossa liberdade e santidade. Então Deus está dizendo, faça isso. Você é livre para fazer, como crente, como salvo, como regenerado.
Coisas que Deus não ordenou. Você é livre, mas você não vai usar essa liberdade para fazer nada que vá contra a santidade. É uma área que não tem uma ordenança ali direta, não tem nada ali, faça isso, não faça aquilo. Você é livre. Por exemplo, um exemplo aqui, vamos citar alguns exemplos, ele vai falar um pouco mais na frente. Tem uns debates tão infantis, né, às vezes, dentro da igreja. Por exemplo, o crente pode ouvir músicas que não são gospel, cristãs. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, é livre. Agora, você vai ouvir essas músicas pornográficas que estão aí? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, mas você pode proibir alguém de escutar um artista porque ele não é crente? A Bíblia tem base bíblica para isso? Foi onde? Então, irmãos, é uma área de liberdade. Agora, você vai usar essa liberdade como um santo, como um crente. Liberdade não é carta branca para fazer o que quiser, ler o que quiser, ouvir o que quiser. Porque o nosso conceito de liberdade mundana, nós trazemos para o cristianismo. E aí as pessoas acham assim, você é livre. Pronto, elas entendem que pode fazer o que quiser, ir onde quiser. Não. Você pode até ir, porque você tem pernas para ir. Mas você vai estar, se você fazer o que quiser, for onde quiser, possivelmente você vai estar pecando. Você vai estar usando essa liberdade, extrapolando os limites dessa liberdade. E aí, a segunda parte final, para eu abrir para perguntas, da liberdade aí, a próxima sessão. Então, retomando aqui a terceira sessão, liberdade não é liberdade para pecar, Então, esse é um resumo aí. Então, isso é um abuso da liberdade cristã, usar ela para pecar. E, por fim, a última parte de hoje, que é menor, não sei como é que está o tempo aí, 11h15, mais ou menos, vamos tentar ser objetivos. Ele vai dizer o seguinte aí: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, quando ele fala aí poderes que Deus ordenou e a liberdade, poderes aí, irmãos, é as autoridades. A liberdade cristã não é oposta que existem autoridades, poderes devidamente instituídos por Deus. Deus ordena a autoridade sobre a sua vida. Se você não sabe, a gente tem ensinado isso na igreja. Existem poderes ordenados por Deus. E a liberdade, como é que fica, Eu não sou livre e tem autoridade sobre mim, como é que fica isso? Esses poderes civis e eclesiásticos, tanto na sociedade quanto na igreja, você está debaixo da autoridade. Mas esses poderes não foram designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade, se opõem a qualquer poder legítimo. Quem diz assim, eu sou livre, e usa essa liberdade para se opor, resistir a autoridades divinamente instituídas, certo? Ele vai dizer aí que resiste à ordenação de Deus, está resistindo a Deus. Então, na família, na igreja, na sociedade, existem poderes que Deus estabeleceu, civis e eclesiásticos. Então, a pessoa dizer, eu sou livre, e usar isso como argumento para ir contra. Se o Estado está lhe pedindo algo legítimo, você tem que fazer. Agora, se é algo que não é legítimo, se o Estado diz, não pregue, pastor Camilo, eu tenho que pregar, porque não é legítimo isso que ele está pedindo. Deus me manda pregar, ensinar. Se o Estado diz para nós, vocês não vão mais orar a Deus, vão orar agora a um ídolo. Nós não vamos continuar orando a Deus. Porque Deus há uma autoridade superior, certo? A do Estado aí nesse sentido. Então, agora, se o Estado diz coisas, pague o imposto, a gente não gosta, O Estado é ímpio. Usa o imposto para, como o Spru cita lá, para financiar aborto e coisas erradas que você não concorda. Mas é lícito que o Estado receba os impostos.
A gente não gosta de alguma coisa, mas são poderes que Deus coloca. Lembre, irmãos, que quando o Novo Testamento foi escrito, era o Império Romano que estava no poder. E Jesus disse: dai a César o que é de César. Como é que era usado isso que era dado a César? Você acha que era só por coisas boas, cristãs? Não. Certo? Então, devemos ter cuidado com isso. E aí a confissão diz mais: se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo, concernentes à fé, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem na justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Veja que maravilhoso isso aqui, profundo para os nossos dias. Tem até uma música, né, daquele grupo, não sei se é rock, né, Palavra Antiga, que ele diz assim que toda vez que procuro algo para ler, pensar, Deus sabe o que eu preciso. Assim, ele está dizendo assim que até o que a gente pensa, lê, nós não somos livres, irmãos, para pensar qualquer coisa, não. Nossa mente é cativa de Deus, da palavra de Deus. Então, compartilhar, publicar opiniões contrárias ao cristianismo, ao culto de Deus, contra a piedade cristã, né? A gente está numa cultura encharcada de individualismo, de humanismo. A gente ficar, eu sei, irmãos, que às vezes a gente não recebeu um alerta ou não para pensar nisso. Mas você ficar compartilhando, publicando, alimentando opiniões contrárias ao cristianismo, ao culto de Deus, à piedade cristã, isso, irmãos, é passível de censuras. Certo? Deus, ele é justo juiz. E isso a igreja não está acostumada com isso, né? Com a repreensão, né? Mas é passível de censuras. Tem vários versículos aí. Quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom, mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, e outros versículos, não vou ter tempo de ler tudo. Então eu vou seguir. Vivemos numa época de individualismo que eles não conheciam, os teólogos lá de Westminster. Cada um é muito forte, a opinião de cada um quer as coisas de um jeito, é um individualismo. Os tempos mudaram e mesmo que não saibamos identificar como é que entrou esse individualismo, mas há uma resistência à autoridade. Há uma resistência, irmãos. Aquilo que fazemos na igreja, pelo menos é o que eu creio, né? O que eu ensino, eu tento ser fiel à Bíblia. Eu sou de uma igreja que eu creio que ela é fiel à Bíblia, os nossos documentos aí são fiéis. Então, nós vemos uma briga dentro da denominação, resistência de opiniões, conflitos. Algumas coisas são da liberdade de opinião cristã, que nós já falamos, mas algumas coisas são rebeldia mesmo. São rebeldia. Certo? A liberdade diz: ninguém pode me dizer o que fazer. Eu sou o capitão da minha alma, o mestre do meu destino. Não, irmãos, nossa liberdade, ela tem um limite, a autoridade. Para o crente, nós somos livres em Cristo para fazer aquilo que Deus nos ordena, certo? Não somos obrigados, nada que seja contrário à Bíblia, a fazer, mas as autoridades existem, ordenadas por Deus, e é real, isso é real, existe. O magistrado civil é um exemplo. Se ele é crente ou não, se é, como diz agora ele, laico, se não tem religião, mas ele é uma ordenação de Deus, e nós reconhecemos isso. Se ele lhe pede para fazer algo que Deus proíbe, você vai fazer porque você é leal a Deus em primeiro lugar. Mas se ele lhe ordena algo correto, você tem que fazer. O individualismo, eu coloquei aqui uma observação minha, né? No mundo, como é que funciona assim? As pessoas casam, mas querem viver como solteiras, né? Na igreja, a mesma coisa.
Na sociedade é a mesma coisa. A pessoa procura uma igreja, uma denominação, faz uma aliança de servir a Cristo, mas ela quer viver o cristianismo do jeito dela. Isso, irmãos, é geral, certo? Isso a gente às vezes não percebe, mas está no nosso meio esse individualismo e essa dificuldade de aceitar que existe uma ordem, que existe uma maneira de fazer as coisas, uma autoridade, primeiro que é bíblica, e existe a liberdade também. Então, você tem que procurar usar a sua liberdade nessas áreas que Deus lhe dá mesmo, mas existe a autoridade corretamente estabelecida, que é fiel a Deus, você tem que submeter a ela. E existe aquilo que a Bíblia lhe obriga, que não é nem por causa da autoridade só. A própria Bíblia já diz. E isso se aplica também à autoridade eclesiástica, certo? A Bíblia fala de poderes. Então, ele fala aí da disciplina, uma marca da igreja, né? Então, o individualismo hoje, as pessoas não aceitam o governo da igreja. São recebidas, chega na igreja, ali, mas não entende que tem coisa. Na nossa igreja, próximo capítulo, nós vamos voltar a falar do domingo e do dia do Senhor, na confissão de fé. É depois do capítulo da liberdade cristã, o capítulo do domingo e do dia do Senhor. Na nossa igreja, não é liberdade cristã, não, vir para a igreja ou não. Na nossa denominação, eu tenho ensinado isso aqui, não é porque eu quero que a igreja esteja cheia, não. Certo? Na nossa denominação, na nossa interpretação da Escritura, é dever, obrigação do crente estar na igreja se ele não estiver doente e tudo. Não adianta justificar com qualquer outra coisa. Nós cremos que é um meio de graça. Agora, o irmão faltou, aí vai ter que ir. Agora, geralmente, eu estou há muito tempo já tenho uns 10 anos aí de pastoreio. Se a gente começar a disciplinar pessoas por causa disso, possivelmente a gente já fica meio triste porque tem pouca gente na igreja, né? Vai ficar menos gente ainda. Porque as pessoas, o individualismo é muito forte. As pessoas não entendem o que a gente, ou nunca entenderam o que a Bíblia diz sobre isso, ou não entendem, acham que é coisa. A gente vai falar sobre isso, a pessoa leva para o pessoal. Ela acha que é porque o pastor é meio suspeito, né? Porque o pastor quer que o povo esteja na igreja. Não, irmãos, é questão. Não tem como você ser uma pessoa piedosa e não estar cultuando a Deus. Não, para a nossa igreja, nossa interpretação é essa. E na nossa igreja, isso não deveria ser uma questão de opinião, de liberdade cristã. Não deveria ser. A gente sabe que há debilidade, às vezes não foi bem ensinado, ou foi, as pessoas não entenderam, mas na nossa igreja isso não é questão de opinião. O pastor Camon tem essa opinião. Não deveria. Essa é uma questão que deveria ser ponto pacífico, certo? E tem casos de pessoas que estão doentes, ou que realmente estão fracas na fé, mas geralmente o que acontece não é isso, as pessoas usam como liberdade. Eu sou livre para escolher se eu vou. Não, a liberdade não é para ser usada para isso. Segundo a palavra de Deus, você não é livre nesse sentido aí, não, de escolher se vai estar congregando ou não, você não é livre. Principalmente estou falando do domingo, né? Na semana é bom que esteja, mas também não há uma lei, não tem como a gente usar uma obrigação e impor, por isso que geralmente eu não faço isso. Mas no dia do Senhor é mandamento, né? É ordenança do Senhor. Então, muitas pessoas se escandalizariam se chegasse a ser censuradas, né, ir para um tribunal eclesiástico por conta dessas coisas, porque elas não sabem, elas não entendem que é uma questão de mandamento, de lei de Deus, não entendem o princípio de autoridade. Então existe uma ordem na igreja, existem autoridades, existe uma supervisão, né, na igreja. O individualismo resiste a isso, a essa instituição. Certo? Há uma ignorância também desses princípios de autoridade.
né? E liberdade não é essa liberdade aí não, que está sendo praticada. Então o que você publica, o que você compartilha, você tem que ter cuidado. Você está numa igreja que é fiel à Bíblia, que tem doutrina, você está sendo instruído. Então, se você discorda, você deveria pelo menos respeitar, né, e ter humildade. Não, vou estudar mais, vamos ouvir mais, né, me deixa entender melhor, dar um tempo nas opiniões. Né? Qual a dificuldade, irmãos, de suspendermos por um tempo, por anos até, se for necessário? Tudo tem um tempo. A gente quer ficar dando opinião, às vezes a gente precisa suspender. Dá um tempo, vamos ouvir, conhecer. Claro que finalmente você pode discordar. Lá na frente você não. Tem gente saindo da igreja protestante e voltando para o catolicismo. Por quê? Estudou os pais da igreja, foi lá e não, a igreja verdadeira é a de Roma. Estão voltando. Né? Eu discordo dessas pessoas, mas elas são livres para fazer isso. Né? Liberdade cristã. E tem pessoas que estão lá também e acabam vindo, porque nós cremos nessa liberdade. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz, ele citando aí de novo, né, a confissão, né? Eu vou passar aí. Pronto. Irmãos, o tempo avançou, mas se tiver mais alguma dúvida, uma pergunta, participações, vamos tentar tratar e responder. Ficou claro aí, né, o que falamos? Então, irmãos, o meu desejo, né, como pastor dos irmãos, é que a gente cresça juntos, certo? Mas nós precisamos que os irmãos abram o coração para isso, né? E essas questões pequenas, se houver opiniões, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, né? Cada peso aí de coisa no seu lugar. Ok, vamos orar então, oremos, vamos concluir então com a oração. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, Teu povo, ó Deus, que o Senhor escolheu na eternidade, tem chamado a comunhão com o Senhor, tem nos dado ser uma igreja, tem nos unido, ó Pai, na igreja local, e temos aqui, ó Pai, usado esse tempo para considerar esses assuntos, que o Teu Espírito opere, ó Deus, cada coração quebrantando, nos instruindo, ó Deus, nos submetendo não a homens, não a doutrinas de homens, mas que o Teu Espírito nos convença daquilo que é a verdade na Escritura, ó Pai. E estando convencidos, ó Deus, que possamos nos submeter pacificamente. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. Eu vou pedir para os irmãos que vão ser ouvidos que já venham aqui para frente. Os outros irmãos fiquem à vontade, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Ok? Deus abençoe e até logo mais às 18 horas.